Olá, gente, tudo bem? Beleza? Como estamos? Espero que a gente se encontre aí todo mundo bem, mais uma vez. Estamos aqui nessa peleja, no nosso encontro, né? Na nossa semana, sempre tentando buscar aqui dentro da cultura popular, trabalhar e trazer para vocês um pouco mais de informação sobre a nossa cultura, histórias, memórias e curiosidades. E aí nós estamos chegando ao ciclo final do primeiro momento, que é o nosso reisado, mas eu preciso sempre, cada vez mais, dizer que meu nome é Rafael Rolim, sou arte educador, brincante da cultura popular. Estamos aqui pela organização do Instituto Chico Mota, dentro desse projeto que é Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte, que é o grupo folclórico, com o patrocínio da Autopeças Padre Cícero e da Perseu PVC. Então, é mais um dia de encontro, mais um prazer estar aqui com vocês, e que a gente hoje vai finalizando um processo de um mês e pouco, com as cantigas do reisado, para a gente ir passear agora por outras manifestações da nossa cultura. Manifestações essas que fazem parte da minha vivência, mas também constituem esse arcabouço, né? Quando eu falo esse arcabouço, esse lugar de história e de memória do nosso povo cearense, do nosso povo nordestino e desse nosso povo brasileiro. E aí vou trazer aqui um pouco das referências que a gente trabalhou para que a gente finalize esse ciclo e dentro desse ciclo a gente possa adentrar um novo ciclo, que é esse novo ciclo que eu queria também apresentá-las, que é o ciclo das bandas cabaçais. Então, no reisado, na brincadeira que eu venho trazendo, né, desde os nossos primeiros encontros, o reisado ele sempre tem uma base percussiva. E essa base percussiva, ela é composta, como eu já falei, pela caixa, né? Tem a caixa cabaçal, tem a zabumba e o pífano, que geralmente são os principais instrumentos que a gente trabalha. Mas antes de adentrar a esse movimento, a esse encontro com as bandas cabaçais, eu gostaria muito de finalizar esse movimento do reisado com algumas cantigas que marcaram nossos encontros. E aí vou trazer algumas poucas cantigas aqui para que a gente possa rememorar, mas ao mesmo tempo também decorar, né? Como a gente diria, decorar, né? Decorar é uma palavra que já caiu em desuso, né? Decorar é uma palavra que vem do francês. É engraçado, né? Quando eu tive um tempo estudando aí essa língua, eu gosto de entender as culturas, e aí para entender as culturas é necessário que você entenda um pouco também da forma como essa cultura fala, e a fala é exatamente a língua que ela expressa. E aí decorar vem da palavra decor. Decor é um D apóstrofo, cor, que vem do coração. É engraçado e ao mesmo tempo curioso que a gente muitas vezes não percebe isso, por conta de que essas informações às vezes não chegam, né? Não chegam pra gente. Então decorar vem de decor, e decor vem do coração.
Então, quando é do coração, você grava. Quando é do coração, você se identifica. Quando é do coração, você, portanto, cria uma relação diferente. Diferente daquele lugar, por exemplo, que a gente aprende no colégio, né, quando mais jovens, de decorar decorar uma frase, decorar uma fórmula, decorar, portanto, é uma corruptela, né? Como a gente chama os estudiosos do folclore, da cultura popular, corruptela. Corruptela é uma forma que uma palavra foi mudando e ela chega àquele lugar. Então, decor, que era de coração, passa a ser uma frase, uma expressão que é do decoreba, né? Daquele lugar onde a gente não tem um amor, uma paixão. A gente decora para passar na prova, decora para conseguir um emprego, decora para gravar uma poesia. Mas aquele amor, aquele do coração, fica às vezes perdido na história, inclusive, daquela expressão. E essa expressão, decorar, vem daí. E aí, desse decorar, que a gente quer que seja decor, né? Que a gente possa garantir que essa expressão, que essa cantiga, que essas informações, que essas memórias, né? Que esses saberes e fazeres possam se perpetuar, que possam caminhar no tempo, né? Andar e chegar até outras pessoas. A gente precisa, né, investigar um pouco para poder chegar lá naquele ponto que eu estava trazendo, que é dessas palavras e dessas expressões que perdem o sentido ou ganham novos sentidos, né? Aí os linguistas trazem, né? Ganhar novos sentidos, né? Hoje em dia você tem uma curiosidade que para mim é engraçada, que é assim, hoje eu vejo jovens dizendo, né? Uma coisa que é muito bonita. Uma coisa muito bonita é irada. Irada? Na minha época e na época do meu pai, do meu avô, o cara quando estava irado, ele estava repleto de ira. A ira, portanto, era um movimento de quase guerrilheiro. Era uma coisa que transpassava a arte para uma coisa bélica quase, né? Uma coisa irada, né? É irado. Quando a pessoa estava irada 30, 40 anos atrás, ela estava indignada. Hoje, quando a pessoa está achando que uma coisa é irada para os jovens, né, é porque é muito legal. Então, assim, a própria ira foi se moldando e se modificando com o tempo, com a cultura. E essa, para mim, o grande aprendizado que eu tenho com a cultura, porque é nesse mudar, é nesse modificar das coisas que a gente aprende. Então eu trouxe um exemplo aí do irado, para falar do decorar, né? E do decor, que é de coração, e aí para poder dizer que de coração, espero que vocês possam continuar nos acompanhando e que esse acompanhamento possa ser algo que a gente, no futuro próximo, se encontre, para que a gente possa brincar, dançar, trocar ideias, aprender juntos, e eu também possa ouvir, né? Ouvi-los e ouvi-las, né? Como é da praxe da cultura. Então, vou trazer uma cantiga para a gente abrir aqui, que é a do rezado, para a gente adentrar na próxima etapa, que diz:
Reisado é bom, reisado foi minha infância, ainda hoje eu tenho lembrança do reisado que eu brinquei. Chegou a vez, eu hoje vou recordando, e a velhice desmanchando o que a mocidade fez. Essa foi uma das primeiras que eu trouxe, e uma das que eu mais gosto, e eu acho que uma das mais emblemáticas cantigas do reisado, para poder iniciar, dar continuidade a essa aula, que ela vai falar um pouco desse lugar, dessa brincadeira das cantigas e dos brinquedos populares caririenses, que eles se misturam. E é nessa mistura que eu queria também fazer essa provocação e trazer um pouco de uma ideia de como que nós poderemos juntar informações, juntar influências, juntar pessoas, ritmos, histórias e memórias, para que a gente possa construir sempre culturas. E aí eu tenho trazido aqui uma referência que é muito importante, que é da cultura popular. E aí alguns mestres e estudiosos e pesquisadores, intelectuais, né, da cultura popular, eles trazem para nós uma ampliação. O que seria essa ampliação? Essa dilatação? Que não é só uma cultura, nenhuma cultura e nem só popular. São culturas populares. Por quê? Porque a cultura é sempre diversa. E o popular, o povo, também. Então, dentro dessa diversidade de povo e cultura, então cabe talvez, a partir de agora, a gente conversar sobre a possibilidade de falarmos de culturas populares, das culturas populares que nos constituem. Então a cultura popular é um conceito, é uma ideia que foi concebida, né, e aí escrita, muitos historiadores e tal, mas as culturas populares, então aí a gente precisa entender. Cultura popular enquanto conceito, culturas populares enquanto práticas. Por quê? Porque é nessa junção que a gente vai encontrar esses saberes importantes para que a gente possa entender um pouco mais sobre os espaços, tempos, geografias e histórias que nós vivemos. Então, dentro dessas culturas populares, e aí eu trouxe durante um bom tempo aqui, nas outras aulas, as nossas influências sobre o reisado. Nesse momento a gente vai começar a dilatar e ampliar para, por exemplo, quem são os percussionistas, os tocadores, os batuqueiros, aqueles instrumentistas que a gente, por exemplo, quando vê uma orquestra sinfônica, a gente vê aquela ruma, né, como a gente diz aqui no Ceará, né, aquela ruma de instrumentista, de tocador, né? E aí, nas brincadeiras, e no reisado, e nas brincadeiras populares, nós temos também esse instrumental. Esse instrumental, às vezes, ele passa por uma rabeca. Rabeca é uma espécie de violino. Eu ainda vou trazer aqui para vocês também. Uma rabeca é uma espécie de violino. Na realidade, o violino é que é uma espécie de rabeca. A rabeca é o avô do violino, né? Que é um instrumento também de corda. Então a gente tem também as flautas, né? Aí a gente, nas orquestras, a gente encontra as flautas, né? O flautim, a flauta doce, contralto,
aí também a flauta transversal e na cultura popular, nas culturas populares, nós encontramos também o pífano, né? Que eu tenho trazido sempre. Cadê meu pífano? Hoje ele não está aqui do meu lado, eu estava tocando com ele. Então, os pífanos são descendentes diretos desses flautas, desses flautins, desses instrumentos de sopro, que ora são tocados de forma aqui na vertical, né? E ora são tocados de forma horizontal. São instrumentos, portanto, de sopro. E aí também tem as percussões. E quem dá essa cara são esses batuqueiros brincantes, que já não são mais aqueles que eu estava trazendo, que são aqueles cantadores, tocadores, dançadores. Esses são aqueles instrumentistas que passam também parte de sua vida a desenvolver técnicas, né? E aí técnicas essas que eu gostaria já de aprofundar, que fazem desse arcabouço, como eu disse, desse conjunto de técnicas e metodologias, né, de possibilidades de um fazer artístico, né, que contribuem e constituem essas brincadeiras populares. E às vezes elas fazem parte da brincadeira, como por exemplo, as bandas cabaçais, aí, que é o ponto que eu queria tocar e que a gente vai aprofundar um pouco mais. Nas bandas cabaçais, as bandas cabaçais têm a sua apresentação, mas também acompanham os reisados nas suas peregrinações. Então, esses músicos dessas culturas populares, eles transitam entre manifestações onde eles contribuem com uma brincadeira, mas também têm a sua própria brincadeira. E dentro dessa sua própria brincadeira, as bandas cabaçais são uma grande referência. Aí eu traria aqui a principal, porque para nós é importante firmar e demarcar esse lugar, que são as bandas de pífano. Como nós conhecemos aqui no Ceará, nós chamamos de bandas cabaçais, no Cariri, né, aqui. Você chega em Pernambuco, a gente vai encontrar já as bandas de pífano. Se você chegar em Alagoas, você vai encontrar os ternos de zabumba, que eles chamam também, que é uma zabumba, terno, porque 3. Zabumba, pífano e caixa, terno. Então, caixa, pífano e zabumba. Eu vou trazer no próximo encontro todos esses instrumentos, mas eu gostaria primeiro de trazer essa influência, essa referência dessa mistura de técnicas, possibilidades que o reizado, que as bandas cabaçais, que esses instrumentistas, que esses brincantes foram construindo ao longo do tempo. E aí as bandas cabaçais, aqui no Ceará, como nós chamamos, cabaçais, né? Por que esse nome, né? Um nome que não soa tão familiar, né? De onde vem esse cabaçal? Cabaçal, alguns historiadores, pesquisadores e memorialistas, e principalmente os mais antigos, trazem a influência de que a banda cabaçal, a mais famosa delas, certamente, aqui no Ceará, é a banda cabaçal dos Irmãos Aniceto, né, que tem mais de 100 anos de existência. Cabaçal vem da cabaça. Eles, segundo eles, eram uns caminhões que vinham carregados de abóboras e cabaças, né, porque a cabaça é um primo da abóbora. Abóbora, girimum, aí a gente tem o girimum de leite, girimum caboclo. Bom, as cabaças vinham batendo nesse caminhão e faziam um som percussivo que
horrível, porque não é que agradava enquanto sonoridade, mas é porque era um som diferente. O diferente também ajuda a gente a pensar esse universo da cultura e das culturas populares, do folclore. Que é nesse diferente que a gente vai encontrar essas possibilidades. E aí, a banda cabaçal dos irmãos Aniceto é a principal daqui do Ceará. E eles remontam, eles falam sobre essa história desse caminhão que vinha cheio de cabaça, batendo na estrada. Aí, junto com isso, foram botando um pífano, foram botando uma caixa, ou seja, essa mistura, essa miscigenação de sons, né, de raças, de culturas, que constitui o reizado, o coco, as bandas cabaçais, o próprio samba, o forró, faz desse lugar uma espécie de caldeirão onde que isso se mistura. E isso faz com que a gente comece a olhar e ampliar para que essas brincadeiras, para que essas referências dessas brincadeiras, cada uma do seu jeito, mas cada uma com a sua influência, possa receber influências. E aí, volto para as bandas cabaçais, que foi exatamente onde eu pude também pesquisar, vivenciar, e até hoje nós temos lá diversas no Cariri, diversas bandas cabaçais, e não só no Cariri, cearense, mas no Cariri pernambucano, paraibano, e em outros lugares com outros nomes, né? Dependendo do lugar, você chega em Sergipe, também tem outro nome, que é o Esquenta Mulher, que aí já tem uma conotação mais pejorativa, que é aquele trio de forró que faz a festa acontecer. Então, dentro do trio de zabumba, das bandas cabaçais, das bandas de pífano, para vocês perceberem o quanto que todas essas manifestações sempre fizeram parte de um diálogo intenso entre elas mesmas. Ou seja, as brincadeiras dialogam. Muitas vezes um brincador da banda cabaçal é também dançador do reizado, que é também brincador de um guerreiro, que é também um artesão, que é também... Ou seja, a cultura, com essa pluralidade, ela nos traz uma série de influências que eu já venho trazendo, que eu já venho recorrendo a elas. E aí, assim, para o nosso encontro de hoje, que ele ficou um pouco mais falado do que tocado, e aí no próximo nós vamos poder trabalhar um pouco mais essa musicalidade, porque essa parte histórica eu sempre prezo para que ela seja trazida. Aí nesse encontro de hoje nós vamos trabalhar com um vídeo que é parte de um trabalho, de uma pesquisa que eu tenho, de um grupo, né, que eu fiz parte, que hoje eu já não estou mais, né, nesse grupo, mas trabalhei com esse grupo durante alguns anos, que é um grupo que eu tenho muito apreço. Hoje é um grupo que já transita mais na musicalidade contemporânea, né, que é a banda cabaçal. Hoje a banda Fulô da Aurora já traz uma leitura mais contemporânea, mas num dado período nós trabalhamos com essa estética, dessa musicalidade das bandas cabaçais. E aí eu vou deixar vocês agora com esse vídeo, que é um vídeo que a gente tem sobre o trabalho que foi desenvolvido com a banda cabaçal Fulô da Aurora, para que vocês entendam um pouco mais sobre o que são, ou pelo menos as nossas influências e releituras sobre as bandas cabaçais cearenses. Beleza? Um abraço. Tudo de bom.